Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Agora são 7h33. Bem-vindo à edição de número 42 do Café com Política. Sempre aqui comigo, João Jabbour. Bom dia, meu caro Jabbour. Bom dia, Café. Bom dia a todos. Kleber Santos, consultor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Café. Bom dia a cada um dos ouvintes que nos acompanham e que honra com a audiência. Ricardo Bizarra, bom dia para você. Bom dia a todos. E hoje recebemos aqui no estúdio o consultor de empresa da MA Consult, o especialista em planejamento estratégico, Manoel Messias Melo, coronel reformado da Polícia Militar Paulista e desde o ano passado, primeiro bauruense a integrar a diretoria do Lions Internacional. Meu caro Messias, prazer em reencontrá-lo. Eu sou o culpado de se acordar tão cedo numa sexta-feira. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia aqui aos companheiros de bancada e a todos os ouvintes também. É um prazer estar aqui. Bom, na verdade, né, Messias, a questão da invasão dos três poderes é que pegou ontem. Na semana nós conversamos até com o Coronel Meira, que trouxe também o seu olhar. E você, entre outras questões, comandou, né, todos os policiais do estado, teve invasões importantes, estratégias importantes, culminou inclusive com um livro que hoje é uma referência nos concursos, etc. Como é que você viu todo esse enredo e até onde, Messias, tudo que aconteceu em Brasília poderia ter um desfecho final com mais prevenção? Na verdade, o fato aconteceu, mas aquilo que produziu esse fato vem caminhando há algum tempo. E me parece que o ponto básico é o distanciamento da Constituição. Nós estamos tangenciando a Constituição em vários sentidos, conduzindo a vida pública, política, fora de dois princípios fundamentais da Constituição, que é o princípio da finalidade e da eficiência. E quando você foge disso, começa então as questões pessoais e políticas intervir no processo. Então, na verdade, o que aconteceu em Brasília é reprovável sobre a ótica de quebrar órgãos públicos, invasões. Só que isso, me parece, e eu coloco isso para a bancada também, nós temos que ter uma análise bem isenta da situação. Uma coisa é o vandalismo, a quebra. Outra coisa é o direito de manifestação. Uma coisa não deve tolher a outra. Nós não devemos fazer uma ruptura constitucional em relação à capacidade do brasileiro se manifestar. Quer dizer, na tua ótica, quer dizer, houve o exagero, mas pensando na retaguarda do ponto de vista da prevenção, dos recursos de polícia que tinham. Era possível decretar um ato que trouxesse o Exército também? Poderia ter feito um cerco mais forte na Praça dos Três Poderes, lembrando que lá seria, sem dúvida alguma, um grande alvo. Faltou um pouco dessa inteligência para que o pior não acontecesse? Sem dúvida. Nós já vivenciamos profissionalmente situações mais graves até do que essa. É necessário um planejamento prévio. É necessário que você analise todas as possibilidades e utilize o eventual efetivo para coibir essas situações extraordinárias que possam acontecer. E eu tenho sempre como experiência, Café, Jabbour, que quando você reúne muitas pessoas, qualquer dedinho a mais, qualquer possibilidade de uma turba, você vai ter um descontrole no comportamento das pessoas. Isso é desde o campo de futebol até os movimentos sociais. Kleber Santos, e como é que você viu todo esse episódio? É natural que caiu no colo, né, do governo atual uma coisa que estava sendo construída, né, que o Messias aí também mencionou, que era esse direito de manifestação. Até então, o mais grave que acho que a gente viu aí de manifestações foram as interrupções nas rodovias, com pneus aí que foram queimados, etc. Mas sempre teve esse grupo da direita, né, sempre colocando, são senhorinhas, são famílias, sempre ordeiro, está dentro da Constituição o direito de se manifestar, o que é verdadeiro. Mas de repente extrapola e parece que aí deu uma fortalecida até no atual governo. Não sei qual é a sua leitura, Kleber.
Olha, Cafeu, o que a gente viu realmente uma baderna, algo que deplorável, algo que... Condenável sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos, né? Acredito que muita gente ali foi massa de manobra, porque tem muita gente que não sabia para onde foi convidado, senhorinha de 70 anos, avózinho, acho difícil, tô saindo de casa para quebrar, para ir lá participar de uma baderna em Brasília, eu acho muito difícil isso. Mas, enfim, essa minoria radical foi lá e fez essa bagunça toda. Para o setor de marketing e comunicação do governo, que é encarregado de gerenciar a imagem do governo, essa invasão, na verdade, está sendo até um refresco, viu, Café? Por quê? Porque a imprensa, a comunicação do governo vem sendo bastante acionada para responder a questões envolvendo, por exemplo, por que nomeou 9 ministros envolvidos em escândalos e que são alvos de inquéritos judiciais. Então, eu acho que tirou um pouco o foco, o holofote disso tudo. Então, nesse momento, uma coisa ruim, terrível, realmente condenada por todos, mas ao mesmo tempo, isso traz para o governo, no sentido do marketing da comunicação, um refresco, porque nesse momento estava no auge a questão da ministra do Turismo, né, que é envolvida lá com milicianos e, pelo que a imprensa está mostrando, é algo comprovado, tanto que ela correu e apagou tudo que tem de foto dela com os grandes milicianos lá da Baixada Fluminense. Uma coisa curiosíssima que está acontecendo, que também estava sendo alvo até de um questionamento da mídia internacional. O Marcelo Freixo é muito conhecido como dos direitos humanos, inclusive ele é um personagem do Tropa de Elite, que é aquele que vai lá e defende os direitos humanos e tal. Ele foi autor da CPI das milícias. Então, de repente, ele hoje está trabalhando junto, porque a ministra que comanda ele é a chefe dele. Ele é, nesse momento, o presidente da Embratur. Está trabalhando com ela. Então, muita questão envolvendo a imagem do governo nesses primeiros dias. Com a Gleice, né? Exato. O Marcelo Freixo. Marcelo Freixo. Ele foi candidato a governador. Companheiro da Gleice Hoff. Exatamente. Ele foi do partido do PSOL, né? E, ultimamente, ele foi para o PSB até para tentar ampliar a margem de apoio, porque no PSOL ele não tinha muito no Rio de Janeiro para tentar ganhar a eleição, mas mesmo assim ele não foi vitorioso, não conseguiu alcançar o sucesso aí na eleição. Mas assim, é algo que, no caso, essa extrema radical, esse grupo de radicais acabou prejudicando bastante. Eu acredito que muitas pessoas do bem, porque acho que a grande maioria da população brasileira não pensa desse jeito, né? Ao mesmo tempo em que prejudicou essa caminhada aí, dos conservadores de uma forma geral, atrapalha muito, porque as pessoas ficam até com um certo medo, mas é isso aí que né? Uhum. E é simplesmente de um grupo de radical. Ao mesmo tempo, então, traz esse refresco para o governo, que tira do holofote casos sérios, graves e que podem realmente manchar a imagem do governo. Antes de colocar o Jabur nessa questão, Messias, e se tiver infiltrados? Porque é difícil alguém que é infiltrado. Quando fala infiltrado, quer dizer, eu fui lá, pau mandado para começar a baderna e tal. A pessoa não vai ser identificada como petista, bolsonarista, tal. É difícil identificar alguém nesse perfil. Na verdade, Café, numa situação dessa, não é tão difícil identificar, porque as pessoas que foram presas inicialmente, elas são identificáveis. Ou hoje você tem um Big Brother de imagens que no passado não se tinha. Não, eu estou dizendo em relação à preferência política. Sim. Mas todas as pessoas que são identificadas têm históricos. Tem históricos na rede social, tem históricos de relacionamentos. Então há outros caminhos que se possa identificar. Eu queria colocar uma questão importante dessa questão de início da turba, do início do estímulo à violência, né? Sempre há um interesse por trás de uma parte ou de outra, né? Então tem que se fazer uma análise importante sobre isso. E eu chamo aqui para a mesa uma questão que eu acho relevante. Quem deva ser isento nessa análise? A polícia e o judiciário.
Então, polícia e judiciário precisa agir como um órgão de Estado e não um órgão político. E isso me parece relevante nesse caso. E aí, Jabu, é óbvio que maculou também a imagem brasileira, né? Tem aí um movimento dos democratas norte-americanos, né? Agora, nessa madrugada, saíram notícias de que haveria até uma perseguição ao Bolsonaro para imputar nele algum tipo de responsabilidade e até para decretar uma prisão, uma extradição, coisa nessa linha. Existem problemas aí jurídicos em torno disso. Como é que você avaliou tudo isso? Avalio primeiro como lamentável, como condenável sobre todos os aspectos. É sempre bom deixar claro isso, né? As posições básicas de todos nós. Mas eu queria destacar da fala do Messias um aspecto que eu acho que é importante, é relevante. Quando ele fala de turba enfurecida e turba imagina-se que seja um grupo de pessoas de forma descontrolada, cometendo ilícitos, crimes, etc. Eu acho que o grande problema desse movimento foi que as lideranças, e elas devem existir, as lideranças que direta ou indiretamente insuflaram essas atitudes do domingo passado, elas não apareceram claramente e vão ser buscadas agora. Eu acho que elas existem. Eu nem acho que esse pessoal que invadiu seja tão bolsonarista radical de raiz assim, porque os radicais, aqueles que pelo menos refletem um pouco, esses não estavam lá, esses não apareceram, esses ficaram nas redes sociais anteriormente e durante, observando, talvez municiando de alguma forma, mas não apareceram, não deram a cara a tapa lá não, nem os grandes nem os médios. Você vê ali que tem gente, inclusive aqui da nossa região de Bauru, que estava lá, que são pessoas do dia a dia, da convivência. Nem imagino que são assim a tropa de choque do bolsonarismo, os caras preparados para a guerra, para a guerrilha, para invadir, apesar de ter esse sentimento, gente gritando, né, guerra, etc, etc. Eu acho que o grande problema foi quando se insuflou essa massa e essas lideranças não apareceram. Tudo bem que é um processo longo que foi sendo construído aos poucos, né? Mas eu acho que esses são os grandes responsáveis e esses devem ser identificados e deve ser o trabalho da justiça e da polícia daqui para frente, né? Porque todo processo tem uma depuração, né? Todo processo humano, ainda mais um processo que envolve massas de pessoas, o bolsonarismo vai viver uma depuração. O movimento conservador brasileiro vai viver uma depuração com esses fatos lamentáveis, né? Às vezes apanhando, tropeçando que a gente aprende, né? E esse movimento vai ter que se reciclar em cima disso, porque é claro que o conservadorismo vai continuar, vai prosseguir, o movimento vai continuar forte, principalmente dependendo de como vai se sair esse governo que está aí, que não é dito de linha conservadora, mas eu acho que nós temos que focar muito em quem organizou. Essa gente que está lá, 1.000 e tantos presos, eles vão com o tempo serem liberados, né? Imagino, e tem que se chegar aos responsáveis. Olha, eu também chamo a atenção para uma questão que o Coronel Messias colocou sobre a isenção e sobre agir como Estado, tanto a polícia quanto o judiciário, e não agir politicamente. Então, não ter esse viés político, ideológico, mas sim o que se espera da justiça é que ela tenha um equilíbrio, tenha uma imparcialidade para que julgue efetivamente fazendo justiça, né? É o que se espera. E aí tá havendo também uma caça a alguns até que não assumiram ainda, então supõe que alguém insuflou porque publicou... São três deputados. Isso, porque publicou alguma coisa no Facebook, aí ele já é um patrocinador, ele é um incentivador, então tem que ter muito cuidado nisso, porque essa manifestação, essa expressão, essa forma de vamos lá, vamos protestar, como eu disse, eu não acredito que uma boa parte tinha essa noção de que poderia haver esse quebra-quebra daquele jeito. Vamos lá para uma manifestação de protesto. Então, por exemplo, se a gente levar em conta, em 2006, 2013, 2017, aconteceram badernas em Brasília, feitas pela esquerda, vamos dizer assim. Nós tivemos inclusive vândalos que atearam fogo, quebraram vidro, picharam, invadiram as... Portanto, Lula mentiu dizendo que nunca houve, né? Isso. E tem uma fala do Flávio Dino, que se você que está em casa dá um Google aí, Flávio Dino, ele diz lá em 2017, naquele quebra-quebra, ele colocou, o ministro Flávio Dino: hoje em Brasília a voz do povo se fará ouvir. Hoje em Brasília a voz do povo. Ele é o responsável por aquele quebra-quebra que teve, ele é o responsável por tudo aquilo que aconteceu, mas ele tuitou, e isso está
é escancarado, o Twitter colocou, tá lá no Google, é só entrar que tem bonitinho, não tem como excluir aquilo lá. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa imparcialidade para não colocar pessoas inocentes que não tem nada a ver, jogar tudo desse mesmo balaio. E o Wilson Lacerda me corrige aqui, o companheiro da Gleice é o Lindenberg, né? Eu acabei confundindo. Eu quero só compartilhar com o Kleber esse posicionamento e acrescentar, Kleber, você que é um homem de comunicação. Nesses momentos, na parte política, na parte ideológica, há um jogo muito forte de informação e contra-informação. E isso pode gerar formação de opiniões. O que eu quero deixar bem consistente é que os órgãos de Estado, eles não devem se envolver sobre a ótica da informação e da contra-informação. Ele deve produzir de forma isenta toda essa retórica, todo esse conjunto de coisas que aconteceram e principalmente achar aquele principal articulador para que isso acontecesse. Isso é fundamental, porque não acontece um fato como esse porque quem estava ali quis. Alguém tecnicamente sabendo como fazer isso estimula as pessoas inocentes a fazê-lo. Coronel, na verdade, então, não existe mobilização natural que sai do nada. Toda mobilização, ela tem um líder, tem alguma coisa que starta isso. Sem dúvida nenhuma. Um conjunto de pessoas do bem, porque a grande maioria das pessoas do bem, que achou no direito de se manifestar, foi conduzida dentro de um processo a praticar uma violência. Então nós precisamos entender como que isso ocorreu e quem que liderou esse processo. E o Jabur colocou muito bem, muitas vezes eles podem nem estar lá. São 7h50, conosco aqui no Café com Política, o Manuel Messias Melo. O Melo, meu caro Messias, e a ABIN? A ABIN vem a público, veiculado na grande mídia, em especial pela Folha de São Paulo, apontando que no sábado, até nos dias anteriores, alertou mais de 40 órgãos de que esse movimento crescia, eles estavam monitorando. O Flávio Dino, ministro da Justiça, levanta pela manhã e diz que do seu apartamento vê um grande movimento. E aí? O Ibanez é afastado, o responsável pela segurança local é afastado e o Flávio Dino não prevaricou? Na verdade, Café, a informação, o sistema de informações que envolve a ABIN, ele produz a informação a partir de análises, de construção de conhecimentos, né, juntando dados, informações, e direciona às autoridades responsáveis por adotar as providências ou não. Então, na verdade, se isso foi e aconteceu, o Serviço de Informação cumpriu o seu papel. Agora, a decisão de tomada de decisão é da autoridade. Se o ministro da Justiça se manifestou dessa forma e tendo o conhecimento prévio, cabe ao chefe do Executivo cobrar providências, afastá-lo, se for o caso, e tirá-lo da linha ideológica, porque tem uma liturgia do cargo. Ali não está o político, ali está o ministro da Justiça. E isso é importante que ele haja dessa forma. Agora, o Múcio, que é da comandante da... Ele é o ministro da Defesa. Comanda as Forças Armadas. O Lula saiu em defesa dele, porque estão fritando ele aí também por também ter omissão. Você tem alguma informação nessa linha? Aliás, sobre o Múcio, o Lula disse ontem que se cada companheiro errar, teria que mandar embora, tem que mandar quase todo mundo já embora. Ontem, sobre esse caso, o deputado federal Carlos Jordi, ou Jorge é com Y, ele disse ontem que ele pretende acionar a justiça contra o presidente Lula e também o ministro Flávio Dino. Segundo o parlamentar, o governo dispensou o pelotão da guarda presidencial no domingo, dia 8, quando houve a manifestação. Ele entende justamente essa questão colocada aqui agora, que houve prevaricação. Ou seja, teriam conhecimento dos riscos e se omitido. Então, foi dispensada 20 horas antes da invasão da esplanada o pelotão de quase 40 homens do batalhão da guarda presidencial. Esse pelotão foi dispensado. Então, ninguém revelou por que o general lá, o Marcos Dias, dispensou o reforço e qual o motivo de ter demorado a agir depois. E agora, Jabur, do ponto de vista político para o Bolsonaro, o que você entende? Porque ele sai, vamos lá,
com capital, nós avaliamos isso pós-eleição aqui, é verdadeiro, 60 milhões de votos praticamente, 59 milhões, mais 30 milhões que não votaram no PT, portanto uma parte dessa certamente poderia votar nele. Esperando que ele fosse o grande líder, ele se fecha, ele acaba tendo um silêncio, dá uma impressão que ele quis se proteger, não quis se expor. Ontem encontraram um documento comprometedor, mas que não foi levado em frente, que seria um eventual golpe, né, em relação ao que estava em curso, mas o Bolsonaro está hoje, vamos dizer, meio que refugiado lá nos Estados Unidos. Há um questionamento sobre a legalidade da permanência dele lá, porque ele entrou como um visto de presidente da República e já teria vencido. Há uma pressão internacional, há uma tentativa de ligar o nome dele a esses fatos. E aí, na sua leitura política, o Bolsonaro perde capital político? Café, antes de responder, antes de falar sobre essa questão, eu queria fazer um comentário sobre a colocação anterior e lembrar, só para deixar registrado, que apesar de ter havido possivelmente falha ou prevaricação de ministros do governo atual, a maior responsabilidade por tudo que eu vi ali me parece que ainda ou foi do governo estadual, ali, do Distrito Federal, né? Do governador Ibáñez e o secretário de Segurança, que foi afastado e agora tem um mandado de prisão, né? Porque a Polícia Militar está sob responsabilidade deles, né? Sem dúvida. E ela faz um trabalho, de certa forma, que poderia ter sido preventivo, inclusive, né? Com todo o cerco lá, ó, a Praça dos Três Poderes, etc, etc. Não é isso? Cada um tem sua competência no processo. Nesse primeiro momento, a competência é do Estado em manter a garantia da segurança no Distrito Federal por meio da sua polícia. E aí o governador do Estado e o secretário de Segurança Pública são os dois grandes responsáveis. Correto. E sobre Bolsonaro, o Café, a minha opinião, é difícil falar agora, a gente vai precisar esperar os anos se passarem. O desempenho do Lula tem diretamente a ver com o futuro do Bolsonaro também, eu acredito, porque é a memória afetiva das pessoas, né? O Kleber pode falar melhor sobre isso. Eu acho que o Bolsonaro, apesar de tudo, apesar dessa saída que eu acho que foi extemporânea dele do país no final do ano passado, ainda está lá nos Estados Unidos, demonstrando um certo desapego a essa causa toda, inclusive irritando muitos bolsonaristas, apesar dos desgastes todo dele, esse e outros. Eu acho que ele ainda é o nome, é a liderança do bolsonarismo, é o Bolsonaro. E mesmo do movimento conservador, que é algo um pouco mais amplo, porque aí tem os anti-Lula, os anti-esquerda, eu acho que ainda ele tem capital, tem força, e dependendo da trajetória dele daqui para frente, do que ele fizer e do que também o judiciário fizer em relação a ele, porque já tem denúncia em relação a uma postagem que ele fez aí, o Randolph já está denunciando a postagem que ele fez, ainda contestando as eleições, e com isso querendo juntar as peças para daí responsabilizá-lo também pelos atos do domingo passado. Mas eu acho que ele ainda tem muita força. Daqui a 4 anos, que é pouco tempo, e a gente já viu isso em outros casos, há precedentes, ele pode voltar ainda como candidato a presidente, concorrendo, podendo ser o contraponto a esse governo, se esse governo não der certo. 7h56, esse é o Café com Política. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente quer saber aqui da bancada e o comportamento do Tarcísio, hein? Teve lá uma audiência, ele não ia na reunião, depois, além de ir na reunião, foi encontrar com o Lula, vestidos praticamente com o mesmo estilista, com as mesmas cores. Vamos repercutir o Tarcísio nesse episódio logo depois do intervalo. A gente volta já. Está de volta Café com Política. Agora são 8h02. Você acompanha aqui o Café com Política. Eu sou Reinaldo Café, aqui na mesa Kleber Santos, João Jabur, Ricardo Bizarra e o nosso convidado hoje, o professor Messias Melo. Você que acompanha todos os dias o Dum Dum no Túnel do Tempo, às 8 horas da manhã. Hoje ele chega um pouquinho mais tarde, às 8h30 da manhã. Ele prestou essa meia hora para toda sexta-feira a gente discutir a política. O Kleber, tentaram fazer uma construção em torno do cartão corporativo. É claro que no olhar qualitativo de ter gastado com sorvete, com não sei o que, com refeição, ok. Mas tentaram fazer uma construção de que o Bolsonaro foi um gastador, só que esqueceram de corrigir pela inflação, é isso? Exato, Cafeu. Aí foi um erro de cálculo. Conclusão que chegou que o Lula é o maior gastador, é isso? Exatamente. Vamos trazer os números aí. Aliás,
comentávamos já, é muito cedo, muito rápido. Acho até que estrategicamente o governo, apesar dessa rapidez em querer já mostrar tudo isso, acabou errando o time, porque nesse momento tudo está voltado para a questão da invasão, até estrategicamente poderia guardar para depois, porque tudo que falar agora vai sumir enquanto não resolver esse problema do quebra-quebra lá em Brasília. De qualquer forma, o governo Lula abriu aí para mostrar a agenda de quem foi na casa do Bolsonaro, quem invadiu até a privacidade da Michele, né? Bolsonaro, foi lá a cabeleireira fulana, foi lá estilista, tal, que é óbvio que todo mundo recebe, e principalmente uma primeira-dama, não tem nada de diferente nisso. Mas o que foi curioso é que foi divulgado que o governo Bolsonaro gastou uma fortuna, 27 milhões aí em 4 anos, 27,6, né? 27 milhões e 600 mil. Claro que a gente sempre questiona como é que se gasta, onde gastou, e não temos tanto detalhe disso. Mas o governo esqueceu de atualizar o que o Lula gastou e o que a Dilma gastou. Então, de forma nominal, o Bolsonaro gastou mais. Mas a hora que os economistas aí fizeram as contas, falaram, peraí, hoje atualizado, quanto seria o valor do Lula, quanto seria o valor da Dilma? Então, Bolsonaro gastou 27 milhões e 600 mil, a Dilma 42 milhões e 300 mil, e o Lula foi absolutamente recordista, gastando quase o dobro, 62 milhões no primeiro mandato. Tá aí então, né? Obviamente que tem que depurar a qualidade desses gastos, né? Lembrando que esse cartão é aquele gasto, quer dizer, se o presidente vai numa cidade e tem que comprar refeição ali, pagar para os assessores, sai desse cartão, porque você não vai ficar levando dinheiro, né? Não vai pagar, depois você me reembolsa, porque são gastos elevados, né? Mas só para fazer esse registro. Agora, o Messias, você conviveu com governos do Estado, né? E sabe que tem que ter um posicionamento, vamos dizer assim, republicano, olhar para cima, independentemente do governo. Como é que você avaliou o Tarcísio nesse episódio? Ele tinha uma resistência inicial de ir até Brasília, naquela reunião que o Lula comandou, depois ele vendo que todos os governadores iriam, ele acabou indo e aproveitou e teve uma audiência ali, tem uma foto sendo veiculada, né, dos dois juntos, coincidentemente ambos com o mesmo tom de roupa e tudo mais. Mas como é que você tem visto aí, tanto a estruturação do governo Tarcísio, em especial na área de segurança, e agora esse episódio com o Lula? Bem, Capel, na verdade eu tenho que dar um passo atrás, porque na questão de conflitos, a melhor maneira de se conduzir um processo é você achar uma solução aceitável através do diálogo. Mas especificamente de alguém que está no cargo público, eleito legitimamente para ocupar o cargo, no caso do governo de São Paulo, ele precisa, na função de governador, ser um estadista, conversar com todo mundo. Ele está em defesa do Estado de São Paulo, da população de São Paulo. Então ele precisa necessariamente conversar, dialogar com todas as outras áreas, né? Então a ida dele, me parece, não foi como político ou membro de um partido, ele foi como governador do estado de São Paulo. E para mim uma atitude estadista, e ele deve aproveitar essas circunstâncias para trazer benefícios à população de São Paulo. Eu vi, por exemplo, que nessa reunião tratou da privatização do Porto de Santos. É algo importantíssimo para que gere novos investimentos e abra para a economia. Todo esse processo, você como economista sabe, sim, que vai trazer benefício a quem elegeu, ao povo de São Paulo. E ele, no convencimento, né, Jabu, pro Lula, que é contrário à privatização, disse, olha, o nível de investimento que vai ter, a geração de emprego que isso vai possibilitar, fez com que o Lula até visse com outros olhos a uma eventual não privatização aqui do Porto de Santos. E mais o detalhe, a corrupção naquele setor ali, o Porto de Santos, é histórica, né? Sempre ali que houve, teve né? História com Michel Temer também, né? Temer teve com Covas lá atrás, tem atualmente com quadrilhas, não só com políticos, né? Então é complicado o Porto de Santos, agora do ponto de vista econômico, eu imagino que
deva ser viável, né? E o Lula vai ter um papel preponderante daqui para frente, não só nas questões políticas, como econômicas também. Abrir mão de alguns dogmas, não aceitar tantas pressões de setores mais sectários do PT e mesmo da esquerda como um todo, porque é o que o Messias disse, né? O Lula agora não é o presidente do PT e nem só dos 50 e poucos milhões de votos que ele teve. Ele é o presidente de todos, do Brasil, né? Algo que talvez o Bolsonaro devesse ter refletido um pouco mais durante o governo dele, né? Ele perdeu uma reeleição, é uma coisa muito difícil um presidente, um governador, um prefeito perder uma reeleição. Então eu acho que é preciso tranquilidade e na minha opinião também o papel do Tarcísio aí, de ter ido lá, eu acho que ele fez bem, eu acho que o Tarcísio, a postura, a conduta dele me agrada muito, assim. Ele não é um cara que apunhala pelas costas aí a história dele, as lideranças a quem ele serviu e também ele procura ser independente, mais moderado e comedido. E deu um voto de humildade. Ontem foi exonerado, teve que exonerar o cunhado dele. Ele falou, olha, eu li na legislação, não constava cunhado, mas tem uma decisão anterior do ministro, se eu não me engano, Fachin, indicando que não, quando é nesse nível de parentesco, dá problema. Ele exonerou já na hora, né? Nesse caminho. Café, eu aproveitando, Jabor, eu quero voltar ao início da minha fala no programa, quando eu falo dos princípios constitucionais. Um deles, e fundamental, é o princípio da finalidade. A finalidade do homem público, do órgão público, é o interesse público. Então, é isso que nós temos que analisar com mais sapiência daqui para frente, para que nós possamos caminhar dentro do conceito constitucional. Eu diria que, inclusive, Café, aproveitando, que isso ficou meio perdido no tempo, né? As pessoas também, as pessoas que se envolvem, como essas que foram lá a Brasília, por exemplo, se deixaram levar por incitações, as pessoas têm que começar a pensar também que nós somos um Estado, nós temos Constituição, nós temos leis, nós temos hierarquia, nós temos três poderes. Aí, né? Isso se perdeu um pouco nessa balbúrdia da eleição e agora culminando com esses episódios aí, entre outros do passado também recente que o Kleber citou, 2013, etc, etc. Você quer complementar, Kleber? Isso com relação ao Tarcísio, eu também vejo da mesma forma. Eu acredito que, assim, do ponto de vista partidário, político, tem aqueles mais militantes, mais, né, que não querem, né, que eu sou de um lado, é do outro, mas está correto, a eleição terminou, acima de tudo os interesses do Estado. Nós estamos numa federação que precisa de convênios, que precisa de projetos, e não se pode sacrificar um Estado, toda uma população por causa de uma questão partidária, de uma questão política. Bom, eu aproveito, como nós falamos um pouco de economia, só quero fazer um recorte sobre o anúncio ontem do pacote econômico do Haddad, que frustrou muita gente, inclusive eu acompanhei. Inclusive é curioso, né? O mercado cambial já estava praticamente fechado, mas o mercado acionário continuava em ebulição. Houve a queda expressiva da ação das lojas americanas, mas as lojas americanas no Ibovespa, ele pesa muito pouco, é uma média ponderada, né? Então ele não tem significado como se fosse a Petrobras. A Petrobras representa mais de 10%. Pegar o Itaú, 12%, 13%. A loja americana é 0, qualquer coisa. Mas à medida que o pacote ia sendo divulgado, a bolsa inverteu. Ela estava no azul, veio para o vermelho. Por quê? Falas bastante superficiais, demonstrando que não tinham nenhum tipo de preparo, tinham que dar uma resposta rápida, isso não foi articulado. Simone Tebet entra na sequência falando que não dá para conviver com déficit público, provocado pelo próprio governo. Quer dizer, o resultado final foi nada. Absolutamente nada, inclusive vai ter aumento de tributo. E aí, Kleber, eu também trabalho em comunicação, você também, e a gente sabe que, principalmente no mundo econômico, se você não tiver uma fala firme, convincente, eu sempre cito esse exemplo. Às vezes na universidade a gente traz lá um palestrante PhD, não sei o quê, né? E o sujeito fica 1 hora lá, todo mundo sai com aquela sensação de que não entendeu nada, porque ele se concentra naquela planilha, ele tem um conhecimento muito importante, mas ele não consegue transmitir. E por vezes você traz alguém sem tanta profundidade, mas que é capaz de comunicar bem, fala, nossa, foi a melhor palestra que teve. E me parece que o Haddad, até por falta de conhecimento econômico, tem um pouco de dificuldade, né? Eu não sei como é que você vê, do ponto de vista da comunicação, do setor de economia deste governo. Porque, veja só, no Conselho Monetário Nacional eles vão ter que conviver o Haddad com a Simone Tebet e o Roberto Campos Neto. Por sinal, o Haddad confundiu a Comissão de Valores Mobiliários com o Conselho Monetário Nacional essa semana, respondendo numa entrevista. Como é que você vê essa questão da dificuldade em comunicar? A Tebet é muito melhor que o Haddad nesse aspecto. Na verdade, Café, aquela velha história da comunicação. Comunicação não é o que você diz, não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende.
né? Então, a comunicação tem que ser muito simples, muito de forma coloquial, de um jeito com que as pessoas possam compreender, entender, até para formar um juízo de valor sobre aquela pessoa ou sobre aquele tema, aquele assunto. Realmente, o Haddad, ele vai precisar trabalhar bastante essa questão de tornar palatável, tornar simples essa forma de transmitir, porque está confundindo bastante mesmo. Eu vi ontem algumas pessoas falando exatamente isso, que não tinha entendido muito bem. Que não tem uma lógica, a lógica econômica está aí, ele não consegue cumprir essa lógica. Exato. E agora, tem um detalhe muito importante, que ele vai ter uma certa dificuldade, creio que vai superar, mas não é tão fácil assim, porque a gente fala com propriedade, com clareza, quando domina o assunto. Quando domina um assunto, você diz uma palavra e na cabeça da gente que é treinada em comunicação, automaticamente a cabeça bota uma vírgula e em seguida explica direitinho o que é aquilo, para que todos possam entender. E como ele não domina tanto assim, que a gente sabe essa questão, embora parece-me que ele é pós-graduado ele fez mestrado em comunicação. Em comunicação. Em economia. Em economia. Então, assim, vai ter que decodificar essa conversa, ter uma conversa bem simples, bem fácil, e eu acredito que com o tempo ele pode treinar mais e vai ficar melhor. Com certeza vai melhorar e precisa melhorar. Perfeito. Posso dar um pitaco nisso? Vai lá. Eu acho que isso ainda está na esteira da PEC da transição, aquela PEC que aumentou os gastos aí para esse ano por causa de Bolsa Família, dos novos valores. Eu acho que está muito mais agora ainda, na minha visão de não economista, de jornalista apenas, no plano da satisfação para o mercado, para tentar acalmar o mercado, e por isso ele se estimou coisas aí difíceis de serem cumpridas, inclusive, né? E por outro lado falou obviedades que já estavam em curso, né? E para dar uma acalmada, uma justificativa. Ó, nós gastamos lá, ó, o que você vai fazer agora com o gasto que você aprovou na transição? É mais ou menos isso, mas com o tempo isso vai mudar, eles vão achar outras justificativas. Eu não sei se dá para comprar. Agora, não era bem o que a gente queria. Eu acho uma besteira ele tentar desconstruir a herança que o Paulo Guedes deixa, tentar anular, porque os números falam por si e você gera desconfiança técnica, porque aí fica um discurso político. Por exemplo, vamos falar da relação dívida pública com o PIB, que é um indicador importante que, olha, né, é a mesma coisa que você dever para um banco sobre a sua renda. No governo da Dilma foi 76%, 77% dívida PIB. Temer recebe 76%, 77%. Bolsonaro recebe na casa de 80%. Aí vem a pandemia. Vai explodir, vai para 100%, uma loucura, tem que fazer a reforma da Previdência. Fecha o governo provavelmente com 75%. De tudo que arrecada. Da dívida pública, dívida total brasileira dividido pelo PIB. Tá? É o que você deve para o banco dividido por sua renda anual. Tá? 74%. Quer dizer, menor do que recebeu. Isso é um trunfo enorme. Conseguiu controlar uma parte da dívida. Contas públicas aí. Receita menos despesas sem o pagamento dos juros. Que a gente chama de resultado primário. Como se fosse numa empresa o que ela tem de venda, que ela tem de entrada de caixa, menos que sai, sem pagar o serviço de uma dívida que ela tenha. Deve ficar próximo de zero. Não acontece isso desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, com o Lula continuando uma parte, depois ele entrega já para a dívida com isso. Desemprego em queda, geração de... Quer dizer, negar isso é falar com quem opera o dia a dia desse mercado, dizendo, ó, vocês são tudo burros. E aí o cara não vai acreditar, né, Messias? Capel, eu quero até agregar no outro ponto que coloquei da Constituição. A Constituição de 88, ela trouxe um princípio que ficou esquecido e que talvez fosse a grande possibilidade de mudança da administração pública, que é o princípio da eficiência. O que você está falando em relação ao governo anterior da dívida pública é um indicador de eficiência. Se nós tivéssemos esses indicadores de eficiência e serem cobrados efetivamente, a gente traria a administração pública para um outro patamar.
Exatamente. E aí a grande questionamento que o setor público não gosta de indicador porque tem que ser cobrado, né? Mortalidade infantil, né? Redução de, né? Número de alfabetizados, melhoria da relação dívida-PIB, assim por diante. Etc. Exatamente. Bom, nós depois não. O Café, é um detalhe. Quando o governo começa, é uma certa tradição de ficar falando do anterior. Sempre quando começa um governo, ele fala do anterior. Por quê? Porque ainda não tem o que mostrar, não fez nada ainda e fica ali dando uma satisfação para a população. Nesse caso agora, vejo aí que com tudo que está acontecendo não haveria necessidade. Na minha opinião, como marketing, eu acho que está errando, atirando à toa. O Palocci mesmo, no primeiro mandato do Lula, tomou esse cuidado. Ele era um político semelhante ao que é o Haddad, não era um técnico, e ele falou, não, o governo Fernando Henrique deixou aqui pra gente um legado, nós vamos a partir de... Qual é o problema? Ou não fala, omite. Eu deixo até uma reflexão pro Kleber depois aí pensar, é uma impressão que tenho como especialista em estratégia. Me parece que, pelas circunstâncias da eleição, o governo entrou sem uma estratégia definida. E está construindo uma estratégia no dia a dia, aí fica difícil. Ele não tinha um plano de governo, essa é a grande verdade. Bom, nós estamos chegando na reta final aqui do nosso programa. Eu não queria perder a oportunidade de aproveitar aqui a presença do professor Manuel Messias Melo para falar um pouco de Bauru. Nós sabemos, né, Messias, que você foi procurado por outros governantes locais e auxiliou até nesse olhar de um planejamento estratégico para o município, com construção de indicadores e tudo mais. Nós temos aí 2 anos pela frente e também semelhante ao governo Lula, a Suelen passou a impressão que ela não estava preparada para governar, não tinha um plano estratégico. Ela foi aprendendo. Hoje a gente entrevista, ela está mais segura, mas ela foi meio que engolida pela máquina e tudo mais. Você entende que com 2 anos restantes é possível estabelecer metas adequadas, um plano que permita que ela entregue mais do que está entregando até para se sustentar na política? Olha, Café, com recursos em caixa, tudo se torna mais fácil. Então a gente vê que a arrecadação do município, de alguma forma, está bem equilibrada, as contas públicas, e tem recursos para investimento. A questão é escolher os melhores projetos. E aí eu acho que mora o grande problema da prefeitura. Não tem projetos, um banco de projetos que possam ser sendo executados a seu tempo, né? Uma visão de médio e longo prazo e não somente de curto prazo. Eu me lembro que como voluntário eu fiz um estudo de vários projetos que estavam nas gavetas de várias secretarias. Aqui em Bauru. E aplicamos uma GUT, que é Gravidade, Urgência e Tendência, é uma ferramenta de gestão, e estabeleceu-se prioridades dentro daquilo, dentro de um processo técnico de escolha de prioridades. Mas a gente não vê no poder público, e não é só aqui de Bauru, essa vontade de dar prosseguimento, ou se ao menos foi transferido o conhecimento para o novo governo. Então eu penso que a grande mudança que precisa é exatamente isso, gerar um plano, um planejamento, traduzir isso em projetos e executá-los independentemente de quem seja o número 1 do município. E Bauru precisa fazer isso urgentemente. Nós estamos aumentando a pobreza, né? Não estamos criando empregos diferenciados que possa melhorar o padrão de vida das pessoas. Então nós temos que rever a cidade de Bauru. Eu sou bauruense nato e torço muito para a minha cidade, naturalmente, e por isso fiz serviços voluntários. Mas eu vejo que os poderes precisam se estabelecer naquilo que deva. Por exemplo, o legislativo precisa legislar. Fiscalizar o município é uma das atribuições do legislativo. Mas ele precisa legislar, e eu não vejo nenhuma lei nova vindo da Câmara Municipal para o crescimento da cidade. Então fiscaliza-se bem, bastante, isso é ótimo, porém precisamos legislar, ser propositivo. E na prefeitura a execução sem o princípio de 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas fazê-lo para a cidade a médio e longo prazo. E Kleber, nesta atuada, a gente tem discutido que as eleições daqui 2 anos começam agora, e como é que você vê aí a Suelen neste contexto, né? Ela
estaria disposta, né? Ela tem feito reunião com o CODESE, que é um importante órgão de planejamento, mas eu fico muito incomodado com a falta de indicadores. Na empresa, né, Messias, a gente trabalha, o cara da venda levanta de manhã, ele fala, eu tenho que vender. Por que eu tenho que vender? Porque eu combinei com o sócio, com o dono, que as vendas esse mês serão 5% maior do que foram no mês passado, e eu vou ter que trabalhar. O cara do RH acorda de manhã e fala, puxa, eu fixei lá uma meta de que o turnover da minha empresa vai cair, eu tenho que dar um jeito de reter esses talentos, eu tenho que ter hora de treinamento. Então a gente olha cada área, né? O financeiro fala, vai diminuir a inadimplência, mas eu não vejo essa pegada, dá a impressão que a política vai absorvendo, o tempo vai passando, mas o que é importante mesmo não sai do papel. A prefeitura, né, um prefeito, ele tem muito problema para resolver, né? É impressionante, mas chega o tempo todo no gabinete, probleminhas. Ele tem que, na verdade, delegar para aqueles que ele tem confiança, até porque ele nomeou para isso, para resolver o seu secretariado. Exatamente, ele tem que confiar nesse secretariado, exigir, cobrar como um diretor, e, como você falou, exige metas a serem cumpridas por determinados gerentes de área, né? Cada área dá o seu resultado. Então, isso é o que se espera no governo. Isso o governo poderia muito bem copiar da iniciativa privada, que é algo que dá muito certo, né? Sempre deu certo. No aspecto político eleitoral, o governo tem essa questão. Além dele administrar bem, ele tem que ser percebido que ele foi bem, que ele está administrando bem, para que ele seja reconduzido ou mantido no cargo. Eu digo sempre que o mandato, ele é um empréstimo. O eleitor faz um empréstimo e 4 anos ele revisa. Vou manter ou eu vou tirar e vou emprestar para outro o meu voto. Então, esse é o momento, esse início de segundo ano, esse momento é crucial, esse momento é fundamental para quem está no cargo. É a hora de realmente, porque já deu tempo entender a máquina, já deu tempo, já não tem mais desculpa nenhuma, agora é o próprio governo. E aí o prefeito tem que transmitir isso para a população, demonstrar com clareza, aí vai de novo a comunicação, o que eu estou fazendo, ter muita transparência para que todos entendam que se ele não resolveu, ele está no caminho para resolver, ele tem projeto, porque senão passa realmente a ideia de que não está fazendo nada ou está fazendo muito pouco. Importante que a comunicação trabalhe. E aí, Jabor, para a gente finalizar, a questão dos projetos estruturantes, plano diretor, tudo que vai ter uma audiência pública agora em fevereiro pode ser um bom caminho aí para que ela diga onde está e onde vai chegar, né? Até porque, Kleber, Café Kleber Messias, eu acho que nós chegamos no limite da gestão amadora. Os políticos têm que entender que daqui para frente, se alguém quiser reter poder e virar liderança, inclusive, vai ter que imprimir um ritmo mais profissional, não profissional necessariamente técnico, mas profissional no sentido de ter a capacidade de perceber e de cercar pessoas de se cercar de pessoas que façam planejamento de verdade, porque no momento é só retórica, né? A gente vê a dificuldade do CODESE e do Inova para emplacar os seus projetos aqui em Bauru e já estão aí há quantos anos? Há 4, 5 anos. Sim. Então acabou a fase amadora, chega, e o povo vai perceber isso logo e não vai eleger esse tipo de político mais. Bom, já estamos preparando o Café com Política da próxima semana. Professor Messias Melo, obrigado, prazer em tê-lo aqui, queremos tê-lo em outras oportunidades. Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade e vamos sempre falar da política num Café com a Política. Muito bem. Jabur, um abraço, boa semana. Obrigado, e hoje é sexta 13, né? Vamos nos cuidar. É isso aí, Kleber. Um abraço a todos, bom dia. Você é uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Até segunda-feira, tchau, tchau.